Hey bosses, good morning. Welcome to another vlog. This is our building that we are getting the permits to start the renovation. But today it's going to be a different subject. Today we are going to shop land for someone that has investors in Brazil and they wanna do luxury homes. So we are going to shop around in the 3 counties with the best properties that I could find. That luxury homes, man. Location, location, location. Either you have the best or you're just going to be another commodity. Então, cara, aqui ó, Star Island. É essa ilhazinha, são 3 ilhas aqui, né? Tem a Star Island, a Hibiscus Island e tem mais a Palm Island. Dessas 3, a mais desejada é essa aqui, porque em geral ela não tem vizinho em volta, tá vendo? Claro, é um circuito. Essas outras duas, a Palm Island e a Hibiscus Island, a parte de dentro um fica olhando pro outro. Claro, aqui é impossível. Então o cara que paga 30 milhões numa casa não quer alguém olhando pra casa dele, entendeu? Sim, aqui só tem vizinhos laterais. É, aqui tem acho que 40, 50 lotes, alguma coisa assim. Tá. É uma comunidade com um portão, como tu viu ali, apesar de estar a ser pública, registra todo mundo que entra e sai. Como se fosse um condomínio fechado. Os terrenos aqui é o que a gente chama de estate, que são aqueles terrenos grandes. Esse que a gente vai ver, eu acho que tem 40 mil pés. Uau! É só terreno gigantesco. E como tu vai ver ali, a gente vai ali, eu vou voar com o drone também pra gente pegar a imagem lá de cima, é Bahia aberta, cara. E não tem muita gente em cima desses terrenos ou não? Cara, é um terreno de 15 milhões de dólares, não tem muita gente que pode comprar, né? Tá. Só o terreno é 15 milhões de dólares. Certo. Então pro cara comprar o terreno, construir, até, cara, é um projeto pra 40 meses, cara. Sim, tem tudo que ter pra estar pronto, né? Pelo menos 40 pau no bolso, né? 40, 50 pau no bolso. Então pro cara botar aqui é um público bem selecionado mesmo, entendeu? É Miami Beach aqui. Tá. Então é dentro da cidade de Miami Beach. E é isso, cara, o bairro é isso aqui, ó. A cidade não, o bairro é isso aqui. Tem um monte de casa antiga que tem gente que tá comprando. Cara, se as casas que tiverem em cima não forem tombadas, tu pode demolir e comprar outra. Mas tem um cara aqui que tinha uma casa que era tombada. Aí eles tiraram a casa da beira da água, trouxeram pro fundo do terreno e construíram uma casa nova na frente. Isso? Com guindaste, cara. Tem o... Como é que levantaram a casa? Tem os vídeos no Instagram deles, cara. Porra, tu vê... Eles tiveram que cavocar, abrir, corta a fundação, levanta e bota na fundação nova. É coisa de louco, velho. Coisa de louco. Deixa eu só parar na frente direitinho do terreno. Árvores, cara. A gente tem que fazer um tree survey. O que é isso? Uma análise ambiental. Tem que fazer o survey é uma pesquisa, assim, né? Tem que fazer um relatório e dizer para a prefeitura quais plantas são. Se for nativa, tu não pode tirar. Tá. Se for nativa, tu não pode tirar. Se tu fizer replantio. Daí tem um monte de coisa, cara. Às vezes a obra demora por causa disso. Tá. Entendeu? Então tem que pedir autorização e tal. É bem chatinho o processo. Mas é bom fazer antes, porque eu vi um cara. Eu vi um cara que ele cortou uma árvore que cresceu. Ele comprou uma casa para demolir e construir uma nova. Uma casa que estava indo a leilão. Ele comprou no leilão da prefeitura. A árvore já tinha entrado por dentro da casa, assim. Ela estava dentro da casa, uma casa abandonada. Ele foi lá e cortou. E depois ele entrou com um permit na prefeitura. E era uma figo. E figo é nativo aqui. Tá. 1 ano, cara. 1 ano pra arrumar na prefeitura. 1 ano. Mas conseguiu resolver. Mas perdeu 1 ano de obra, né? Sim, aí nós estamos falando em 10%, 12%. Vamos agora vamos lá pra Fort Lauderdale. Aqui é onde a gente tá. Chama Hillsborough Beach. É só essa tripinha de terra aqui, ó. Isso aqui é uma cidade. Pra dentro aqui é Lighthouse Point. Sim, onde a água aqui é... Isso aqui é uma cidade. Essa onde a gente tá. Só isso aqui é uma cidade? Só isso aqui é uma cidade. Aí tem essa parte aqui que tem esses prédios. E lá na frente isso tem a parte das casas. Tem prédio, tem hotel, tem multifamily, tem bastante coisa. E lá na frente onde a gente tá indo tem as casas. Eu vi uma casa ali que foi vendida por 130 milhões de dólares. 130 milhões? Caralho. Quanto é que o corretor põe no bolso aí? Qual é a média de corretagem que eles vão trabalhar aqui? Pra um desse tamanho aí, 2, 3%. Que já é uma baita grana. O cara botou
casas de altíssimo padrão, porque o cara, quando compra o terreno lá na parte de casas, ele tem o terreno virado para o oceano e do lado de cá ele tem a doca dele na intracostal, que já sai ali embaixo, e ali embaixo tem a abertura de pompa no beach que sai para o oceano. Tá, mas aqui a gente tem terreno dos dois lados, né? Nessa parte onde a gente tá é prédio, mas aonde a gente tá indo tem as casas. Certo, mas as casas, tu disse que a mesma casa tem terreno lá acesso e aqui. para as duas águas. Tem a rua no meio, mas aquele terreno e esse aqui é da mesma casa. O terreno é as duas partes. Então, mas como que funciona isso? Tu tem que... Sim, mas tu constrói lá e constrói aqui? Se tu quiser construir aqui é só uma doca. Claro, sim, é só uma doca, ou uma casa, como tem gente que tem ali. E como que cruza? Pela rua. Ah, sim, pela rua, irmão, tá. Ah, aqui seria só pra doca, então. Mas qual é a medida desse terreno? Bom, é estreito, né? Aqui é estreito, Dá pra construir uma, que chama uma guest housezinha aqui. Tá. Tem alguns que tem. Mas aqui é o oceano, né, cara? Praia toda pertinho. Tem o que aqui? Isso é uma casa... Aquela ali é o que eles chamam de coastal. O design dele eles chamam de coastal. Essas assim. Essa região aqui de Delray, cara, nos últimos 2 anos cresceu muito. De nível. Muito de nível, porque assim... É uma região, geograficamente falando ainda, que os americanos do norte querem estar, mas a parte de Boca tem um estigma de ser muito coisa de velho, assim. Também, só que aqui é a praia e a casa dele fica aqui. Então, aqui esse terreno tem 55 mil pés. 55 mil pés. De frente para... 55 mil pés quadrados. 55 mil square feet, né? Tá. De frente para o oceano. E essa região aqui, cara... Não, nobre total, É top. Aqui é onde os americanos do norte estão vindo, entendeu? Tá. Que tal o negócio? Que tal bacana? Ele tá sempre grudado. Aqui, ó, só pra te ver. Esse aqui é o primeiro terreno que a gente viu na Star Island, tá? Certo. Aqui em cima tá o preço dele, 15 milhões e 300. Tá? E aqui já tá todo o estudo dele. Eu vou te explicar detalhadamente o primeiro, daí os outros segue a mesma. Ok. 15 milhões o terreno, 39.800 pés quadrados, pode construir 41%. Vai dar uma casa de 16 mil pés de área total. Total, se for pra cima. De área total tem 16 mil pés, tá? Desses 16 mil pés, tu tem um aproveitamento de 74%. O que é esse aproveitamento? A tua área, o 16 mil pés de área total, a gente calcula o custo. Tá? Só que eu preciso saber quanto de área de ar-condicionado vai ter, porque é aí que eu vou achar o preço de venda. Tá. O preço de venda é em cima da área de ar-condicionado. A parte de driveway, que a área construída não entra, garagem não entra, varanda não entra. Tá. Lá no One eu tenho 44 mil de área construída e 22 de área de ar-condicionado. Claro. Entendeu? Tá. Então, 12 mil de área de ar-condicionado. Preço por pé quadrado de venda, 3 mil dólares o pé quadrado. Para venda. Então, ó, 3 mil vezes 12 vai dar o preço da casa de 36 milhões. Tá? Tempo do projeto, 12 meses para projeto e aprovação. 18 meses de construção. Mais 18. Mais 18 meses de construção. Mais 12 de venda e mais um do closing, que é o processo depois que vendeu. Então eu já estou estressando. E o closing? O closing é o cara, beleza, vai comprar, fazer a escrituração. Normalmente entre ele comprar e escriturar, que é onde tu vai ganhar o dinheiro, é um mês de período que o cara vai fazer inspeção, se ele for financiar é o tempo que ele tem pro banco e o caralho. Então aqui nós estamos falando... Nós estamos falando de 43 meses. O total? Tá aqui. Tá. Quase 4 anos. Aí aqui eu botei um custo de financiamento, que, cara, não vejo por que não fazer, eles podem até não querer, mas vamos apresentar assim. Tá. E aqui vem o orçamento da obra, tá? Do projeto inteiro. Terreno, 15.300. Construção, 300 dólares o pé quadrado dos 16 mil. Tá? 13 vezes 16, 300 vezes 16 mil, dá os
Estamos falando de 5 milhões e pouco. Não, desculpa, 4 milhões e... 4 milhões e 900. Tá? Aí, contingência, eu sempre boto uma margem de 10% de contingência e a taxa de administração. O que entra na contingência? Contingência... Administrativo também? Não, essa contingência aqui eu tô botando só de obra. Tá. O de administrativo eu vou botar em outra linha, mas tem. Ok. Tá? Então é aqui, cara, resolveu fazer um upgrade na casa, deu um problema, alguma coisa, tem ali essa contingência. Se não usar, cara, não usou, mas eu tô botando no orçamento esse coeficiente do cagaço para o investidor entender que vocês estão orçando isso, mas obra nunca dá orçamento, beleza? Eu tô orçando $300 o pé, que é um nível fodido de casa, e tô botando mais 10% de contingência. Se não usar, não usou. Sim, é do investidor. O dinheiro volta ao bolso. Isso. Não for usado. E aí a taxa de administração 10%, então eu tô cobrando o custo mais a administração. Tá? Essa é a parte que a gente chama de hard cost, que é obra. Aí tem a parte de soft cost. Arquiteto com um projeto desse é de 150 a 200 mil dólares. O seu custo de arquiteto. Mas não uma casa desse nível, um arquiteto cobra o projeto de 150 pau. Que é o arquitetônico e mais todos os outros projetos, né? Estrutural, hidráulico, elétrico, mecânico, landscape e mais o acompanhamento da obra. Eu não tinha a mínima noção que chegava nisso aí. Uma casa igual a minha de Lighthouse Point é 60 mil. Uma dessa aqui é isso. Bom, mas isso é um valor médio de mercado. É o valor médio. Na hora que a gente for, a gente shop around, a gente pode diminuir ou aumentar se quiser pegar um Star Architect. Ou seja, mas o que eu te pergunto é o seguinte, o cara ele dá uma pesquisadinha nisso aqui, não vai dizer, os caras são loucos, estão me bombando. Cara, se ele der uma pesquisada e ver um arquiteto mequetrefe de uma casa de 3 mil no pé quadrado, ele vai achar por 60 mil. Claro, mas não tá falando de uma casa de 16 claro. Entendo. O Arthur Casas, por exemplo, que a gente queria usar numa casa que a gente ia construir, é 200 pau. O filho dele. Tá. Eu tava 150 mil. 150, né? Seguro, 2% do valor da obra. O seguro ele cobra por ano. Tá? Então, como aqui a obra tem 18 meses, estão falando de 1 ano e meio. Então, o seguro já está calculado para 1 ano e meio, 178 km. Aí eu botei aqui mais uma verba, os seguros é total da obra. Seguro total da obra. Civil, tudo. Desastre, flood, Bin Laden, tudo. Não, terrorismo não é. Eu não sei. Mas tem se tu quiser comprar esse de terrorismo, eles vendem. Vende também, uma reserva para legal and account, que é contador para abrir empresa e, enfim, fazer advogado, uma coisa assim, revisão, contrato, alguma coisa. Permits, 2% do valor da obra. Então já está aqui o permit da casa. IPTF não tem, porque é casa, não é prédio. O property tax é o quanto tu vai pagar de IPTU durante a construção. Tu está pagando IPTU do terreno. Claro, então isso já sai pagando já. Claro, porque o terreno é teu. 2% por ano também, daí sobre os 43 meses. Closing cost aqui é custo do financiamento. Reserva de juros, já está aqui. E aqui é a contingência. Sobre tudo isso aqui eu botei uma contingência de 5%. Tá? Então, contingência do construção e contingência do administrativo. Daniel, o cara não quer usar financiamento, beleza? Ele vai economizar 700 mil dólares. Mas ele vai ter que botar o dinheiro todo, né? O que se financia? A obra. Só se financia a obra. O terreno tem que comprar e o soft cost tem que pagar também. Só financia esses 5 milhões e 900 aqui. Que é o arquiteto não se financia? Não, isso aí pro financiamento ser liberado, tu tem que ter o terreno pago e os projetos aprovados. E mostrar pro cara que tu tem o dinheiro do juro no banco. Entendeu? Por isso que só se financia a obra. Então, o construction loan, 5.900. Então, nesse projeto de 24 milhões, o investidor bota 18 e financia 6. Bota 18 e financia 6. Resultado projetado: 36 milhões o valor da casa, 36.400. Comissão 6%. A receita líquida é 34 milhões. Tira terreno, tira construção, tira soft cost, sobrou 9 milhões e 900. 9 milhões e 900 em relação aos 18 que ele botou, nós temos 54% de retorno sobre o investimento. Aí tu me perguntou, isso é bom ou isso é ruim? Vamos lá, 54% em 43 meses, nós estamos falando de 12% ao ano. Então se tornou uma coisa boa, entendeu? Aqui
Isso aqui eu vou te mandar tudo por e-mail, tá? Tá. Aqui eu faço uma tabela de um teste de estresse. Quais são os dois grandes riscos na obra? Custo de construção e preço de venda. São os dois riscos que tu não controla. Quer dizer, preço de venda tu não controla, custo de construção sim, mas alguma coisa pode acontecer de Sim, tu tem uma variável. Isso. Tá. Essa variável, quanto pode chegar? Então, aí aqui o que eu variei? O preço de venda, 10 e 20% para cima, 10 e 20% para baixo. Tá. Custo de obra, 10 e 20% para cima, 10 e 20% para obra. Hoje o nosso cenário é esse, $300 o pé quadrado de construção e 3 mil de preço de venda. Nosso retorno 12,8, tá? Se eu conseguir vender mais caro e manter o preço, vem para 16,4. É só ver na matriz aqui. Vamos supor, eu vendi, mantive o mesmo preço, mas a obra custou mais caro. Estamos falando que ela veio a 20% mais caro. Foi a 11% de retorno ao ano. Tá. Vamos supor que aconteceu o desastre. Eu tive que reduzir o preço em 20% e a obra aumentou em 20%. Ainda assim está saindo no 0 a 0. Então, por isso que eu considero isso um bom negócio. Porque na minha matriz de possibilidade eu estressei o projeto aqui 40%. 20% na venda para baixo e mais 20% no custo para cima. E mesmo assim está dando resultado positivo. Tá. Então por isso que eu considero esse aqui um bom projeto. Tá, ok. Sim, esse aqui é o pior cenário. Pior cenário 2,6 e o melhor cenário 21. Exato. Vamos supor que a gente conseguiu vender 20% mais caro e economizou 20%. A média justifica. Tá legal. Esse é o primeiro. Enquanto a gente está falando, bom, isso aqui são custos. Esse aqui para essa casa, o preço de venda seria 36. O 36. 36 milhões. Tá, e a remuneração para o investidor vai depender da remuneração. A remuneração para isso aqui. Para esse período, né? Claro, se ele vai demorando a ser vendido, o resultado vai prejudicando. O ROI muda um pouquinho porque tu vai pagando mais juros para o banco, porque aqui está financiado. Se não tiver financiado, tu continua pagando IPTU por aquele período, então tu tem esse custo de manutenção. Entendeu? Mas esse é o risco. Mas eu já estou jogando, cara. A média 297 dias. Eu joguei 1 ano de venda. Depois da obra pronta. Então é 12 meses para preparar o projeto, 18 para construir e tu mais tu só pode começar a construir depois que tu já tem esses 12 ou 18 meses de projeto, né? Sim. Não se fala em obra antes disso. Só depois tu tem o building permit da prefeitura. E em média leva 1 ano. Ali em Miami Beach. Uma casa desse tamanho é isso. Uma casa desse tamanho é isso. Ou seja, o cara vai botar dinheiro e vai começar a ver. Ele só vai ver o dinheiro dele no 43º mês. Sim. É obra. Aqui nós estamos falando já no 4º ano. É obra, só quando vender. Não vai ver dinheiro. Pois é, e isso vai rolar 4 anos, né? Sim, 43 meses. É. Quase 5. Sim, quase 5 anos. É uma obra de 16 mil pés quadrados. Né? E é atrativo, tu acredita que é atrativo para investidores? Isso é um período razoável? Ou tu acha que não, na realidade os caras querem de 1 a 2 anos ter retornos? Como? Quanto que é ali? 9 milhões. A casa que eu estou fazendo de 3 mil pés quadrados, de 5 mil pés quadrados, dá 700 mil de lucro. Eu tenho que fazer 10 casas daquela para ter o mesmo resultado dessa noite. Mas tu pode fazer ela 10 ao mesmo tempo, né? 10 riscos ao mesmo tempo também. 10 construções, 10 vendas, 10 processos. Sim, aí aumenta também muito. Vai ter que ter estrutura para administrar 10 obras. Então aqui não existe resposta certa, é atrativo. Não, digo pelo é que 12% ao ano, entendeu? O que o investidor quer? Não sei qual que é o perfil dele. Se ele quer coisa rápida... No Brasil, 12% ao ano, cara... Não, hoje é 4 vezes o CDI, né? Mas a economia estável... É 3 vezes, é 300% do CDI hoje, a taxa de juros hoje está 4%. Não entendo muito essa relação. A taxa de juros lá hoje está 4% ao ano. Tu bota dinheiro no banco, vai te render 4% ao ano. Ao ano, Aqui é 12%. No Brasil, né? E aqui quanto é? Aqui é 1%. Pô, nós estamos falando 12 vezes, então... Aqui é 1%. É, cara...
Aqui tem dados do mercado, tá? De Miami-Dade. Tá. Depois tu olha. Bom apetite. Vamos almoçar, né? Vamos almoçando e falando. Porque a primeira eu já te expliquei detalhado, as outras é tudo igual. Daí eu vou só no resultado. Esse aqui o cara já tem o projeto aprovado, que é a de Hillsborough que a gente viu. A última. A penúltima. A última foi de do Del Rey. meio, tá. Ele já tem o projeto aprovado, o terreno está 8 milhões e 900. Então, a gente economiza no arquiteto, não, o arquiteto está o projeto aprovado na outra. Não, é essa aqui está com o projeto aprovado, mas não ajustei aqui. Tá. Então considera aqui uns 50 mil só de arquiteto, que é só para acompanhamento da obra. Tá? 8 milhões e 900 o terreno. 5 milhões de construção, 2 milhões de soft cost, total 16 milhões. Preço de venda 24. Tá? Retorno projetado desse aqui é 66%. Ou 18% ao ano. Ou 18 ao ano. É um retorno Melhor. já melhor do que Melhor. Mas mesmo nível de casa, mesmo padrão. Tu viu ali o terreno, né? Ele já tem um projeto aprovado, então economiza tempo e dinheiro. Então a gente ganha aí o tempo. Tá falando então pelo menos no torneio de tempo de um ano. Ó. Isso aqui são informações de Broward, que é onde ela tá. Depois tu lê aí, fala todos os dados de tempo de venda. Essa última é a de Del Rey. Tá, essa aqui é dessa aqui. Isso. Broward é dessa aqui, bota na hora. Bota na hora. É, bota o papel e a. Esse aqui é o do primeiro que a gente Isso, foi. bota esse na frente. Esse. Foi o primeiro, esse aqui foi o Segundo. Estamos na hora. E esse aqui foi o terceiro. Esse de Del Rey. Aquele terreno de Del Rey ali na frente do mar, 16 milhões e meio. Custo de obra, 7 milhões. Soft cost, 3 milhões. Total do projeto, 26.800. Preço de venda, 37 milhões pelo tamanho da casa. Very good. And tastes good also. 37 milhões, estamos falando de uma casa de 15 mil square feet. Retorno projetado 44%, 12,7 ao ano. Mais ou menos o mesmo nível do primeiro. Todos muito parecidos, né? E aqui também dados de Palm Beach. Tá, então são esses três terrenos, eu vou deixar essa pastinha contigo e te mando por e-mail também. A gente tá na hora. Vou dar uma estudada nisso aí, cara. É isso, cara, é Fim de semana. apresentar pra eles, qualquer dúvida tu me avisa.